Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Ao mesmo tempo, aproveito o momento para cumprimentar toda a juventude com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos ler o versículo de número 7 do capítulo 2 de Tito. Na minha versão, também um pouco diferente de outras, diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Eu quero só pedir para vocês repetirem: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Muito bem. Poder sentar, amados e amadas irmãs, jovens. A palavra orgulho não... Parece-me que tem algumas pessoas saindo para ir ao sanitário e a gente compreende, viu? A gente compreende. Eu sei que passar várias horas sentados, mas eu não vou poder esperar não. A gente vai levando aqui da forma como o Espírito Santo nos conduzir. É um grande prazer poder falar para a juventude. É uma coisa maravilhosa que acontece conosco, porque poder dizer para vocês do valor que você tem, que vocês têm, que hoje, na época em que vivemos, com essa diversidade que existe, somos censurados porque não somos iguais ao mundo e nem podemos ser. A nossa aula ou palestra está se referindo à família, e não foi eu que inventei, embora tenha sido eu que escrevi, mas foi uma solicitação da superintendência que ministrássemos algo sobre esse tema voltado para a família. E alguém pode dizer assim: mas o que é que tem para explorar nesse assunto? Porque não temos, era melhor que ele fosse falar dos dons espirituais. Gente, nós precisamos falar da família, porque a família é a base da juventude, assim como um jovem pode estar contido na base da família. A nossa família fez sermos o que somos. Vocês compreendem isso? Nós não somos o que queríamos ser. Aliás, nem sabíamos o que íamos ser. Se eles estão nessa base, se há uma importância nisso, devemos debater um pouco sobre isso. Observem algumas coisas que vamos colocar aqui. Vou baixar assim para ficar do microfone para baixo. A primeira coisa que levaríamos em consideração é que se eu tenho algo de Deus, se tem um projeto de Deus em mim, alguém tem? Alguém aqui poderia dizer: Deus tem um projeto em mim? Está muito fraco. Se vocês têm certeza, deve dizer para o diabo e quem quiser ouvir: Deus tem um projeto na minha vida. Agora bem forte. Deus tem um projeto na minha vida. Aleluia. Agora a casa do diabo cai. Sabe por quê? Porque vocês reconhecem que tem na vida de vocês como um projeto de Deus. Na carta do apóstolo São João, no capítulo 2, versículo 12, ele começa escrevendo assim: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome dele. O nome de quem? De Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Que dê os vencedores do maligno aqui. Quando eu tinha a idade de vocês, e tínhamos o privilégio de juntar com a juventude, com os jovens, as jovens, fazer a obra de Deus, eu observava que essa juventude que tínhamos nos pés do Senhor, era uma juventude que Satanás tentava, procurava de todas as formas destruir, mas nunca conseguiu. Um ou outro era que o diabo fazia acontecer com ele. Aqueles que se afastavam mais de Deus. Mas aqueles que se aproximavam mais de Deus, Satanás nunca levou nenhum. Nenhum. Agora, vocês me responderam que tem um projeto de Deus na vossa vida. Mas como vocês estariam aqui se não existissem por trás a vossa família? Alguém aqui sabe que para estarmos aqui, Deus antes usou uma família, sim ou não? Só que, embora alguns aqui possam dizer, mas a minha família nem crente é, eu vou dizer, pois Deus já tinha planejado tudo para você nascer naquela família, para você ser o exemplo, ser o espelho. Então, eu gostaria que você levasse em consideração algumas coisas que eu vou dizer aqui. Primeiro, estamos certos de que não devemos esquecer que hoje só existimos por duas ações. E a primeira ação foi de Deus, não foi da família. A família, talvez alguns de vocês foram desejados pelos pais antes de nascer. Talvez os pais tenham planejado e dito, queremos criar uma filha, porque quando fala em gerar, é bom que se diga, deixar bem claro, quem gera filhos é o homem, não é a mulher. A mulher concebe o filho. Digo amém. Isso é científico também. O homem gera, a mulher concebe. Ambos são os geradores nesse sentido, mas tecnicamente o homem gera, a mulher concebe. Maria concebeu o Filho de Deus e pôs ele no mundo, mas quem gerou foi o Espírito Santo. Amém? Então, olhando para esse lado, a primeira coisa que a gente tem que entender para que esse comentário que eu faço aqui, a família é um projeto divino, é lembrar que antes que a nossa família existisse, ou antes que nós existíssemos na nossa família, o Deus que você conhece, o Deus que você serve, já havia pensado em você. Não é agora que eu vou cantar aquele hino, Pensa em mim, Jesus, que cantam muito nos velórios. Pensa em mim, Jesus. Jesus já pensou em mim antes de eu nascer. Pensou em você antes que você existisse. Ele pensou. Você é um troféu da glória de Deus. Você é uma prova viva de que o Deus Criador tem seus planos na terra e trouxe para o seu rebanho pessoas maravilhosas como vocês. Interessante é que aqui não tem ninguém feio. Ninguém. Mas não tem mesmo. Não estou blefando não. Não tem ninguém feio. Existe alguém feio? Não. Pode ser feio para A, mas não é feio para B. Não é? Os casamentos felizes são os casamentos que foram baseados, alicerçados nas coisas que não têm valor monetário.
Porque as pessoas que casam por dinheiro, hoje já estão vendo, depois de algum tempo, o próprio dinheiro sendo usado para dissolver. Mas os que são na base das coisas de Deus, geralmente se tornam felizes e geram filhos abençoados para o reino dos céus. Então, primeira coisa que nós devemos lembrar é a nossa existência dependeu e depende até hoje de duas ações. A primeira é a ação de Deus. A ação de Deus. Deus está agindo até hoje a seu respeito, mas agiu para que você existisse. A vontade soberana de Deus, antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, já existia por nós. É só você abrir a Bíblia no Salmo 139, o versículo 16, que você vai ter a certeza do que eu estou falando. Você não vai sair daqui dizendo: o pastor comentou. Comentou não, nós vamos ler no capítulo 139, versículo 16 dos Salmos. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia, diz: os teus olhos me viram o quê? Ainda informe, a minha versão diz: me viram a substância ainda informe. Está vendo aqui? Os teus olhos, olhos de quem? De Deus, me viram, nos viram ainda informe. Quer dizer, não tínhamos ainda nem forma humana ainda. Não tínhamos. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós nem existíamos, irmãos, nem existíamos. O Senhor já nos via. Ele já via você aqui dando glória ao seu nome. Já olhava para aqueles rapazes ali: são meus servos, meu exército. Aleluia, como foi dito aqui hoje à tarde. De forma que tudo que está a nosso respeito para acontecendo e vai acontecer, o Deus que nós servimos já pensou, já estabeleceu. Nós dependemos exclusivamente dessa sua soberana vontade. Vocês não têm dúvida que estão aqui pela ação soberana de Deus. Concordam comigo? Digam glória a Deus. Mas ainda há um outro texto que fala da nossa existência aqui. Vamos ler Atos capítulo 17, versículo 28. E vocês vão novamente testemunhar de que não estamos aqui por acaso. Atos 17, e o versículo de número 28. Pois nele vivemos, nos movemos eu quero ouvir. Esqueçam os que estão chegando, irmãos. Você se concentra no que você está ouvindo na palavra. Eu vou ler para que vocês repitam, para talvez fique melhor. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Pronto. Você está existindo nele, por ele e para ele. Antes que sua família existisse, Deus pensou em você. Ele viu você antes que você tivesse alguma forma de existência. A segunda ação, agora, já que vimos que primeiro Deus pensou, primeiro Deus viu, primeiro Deus agiu, a segunda é em relação à realidade familiar. Sua família também passou a existir por uma dádiva divina. Seu pai e sua mãe talvez nasceram em lugares diferentes, e depois se conheceram, se casaram,
e você está aqui, representando sua família. De maneira que a participação, embora tenha havido a participação direta dos seus pais, para que você existisse, Deus já havia pensado na tua pessoa. Deus não te fez uma coisa, te fez uma santa, um santo para a glória do seu nome. Algumas de vocês talvez tenham se convertido depois de um tempo de nascida. Outras ainda bem pequenininha. Algumas nasceram e se criaram no Evangelho. Outras talvez não tiveram o mesmo privilégio. Mas não importa. Deus havia escrito e traçado tudo para que hoje você estivesse aqui ouvindo essa palavra e dizendo: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Quem pode dizer: eu sou de Deus? Foi fraco para quem tem um grupo tão grande. Quantos podem dizer aqui: eu sou de Deus? Agora, pode tocar no ombro da pessoa que está do teu lado e dizer assim: ó, fica tranquila, viu? Porque eu sou de Deus. Mas que diferença faz? Faz tudo. Quem é de Deus, eu vou dizer até aquele adágio que diz aí, bem rasteiro: o boi não lambe. Não adianta se preocupar, não tenha ansiedade do problema. Deus sabe o que é certinho para você. Deus não quer que você sonhe. Deus é quem vai cumprir o teu sonho. Deus não está preocupado com a quantidade dos teus sonhos. Ele vai realizar o que Ele pensou que é melhor para você. Dessa forma, a participação da sua família também começou sendo manifestada pelo Deus que você conhece. Ainda quando seus pais talvez nem conhecessem, Deus já estava no negócio. Deus já estava no negócio. Ah, mas é porque o senhor não sabe. É porque o senhor não sabe da missa um terço. Da missa não sei não, que eu nunca fui à missa. Não é? Eu só sei que o Deus que nós servimos, Ele planejou tudo para que um dia um casal formasse uma família e gerasse um ser santo para servir a Deus. O mundo não pode se apropriar de você. Você não tem parte com o mundo, nem o mundo com você. Faça isso valer. Se dê por exemplo. Se dê por... Como? Exemplo. Alguém está olhando para você. O seu procedimento vai ajudar outros a decidirem ficarem do lado do Senhor. De tão importante que é você para Deus. Viu? Tem gente querendo, o diabo está querendo arrancar uma rosa dessa do jardim de Deus. Às vezes, criado na igreja, gerado no ambiente espiritual, e o diabo fica procurando uma forma de atrair um rapaz, uma moça para o mundo. Mas se você tiver certeza de que você nasceu por um projeto divino, você não vai ceder para o diabo. Vamos ver o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 5, para dar prova para você de que, antes, como eu mandei ler, ou lemos aqui, Deus já estava com você no pensamento dele. Agora nós vamos ver que você estava contido diante de Deus, mesmo no ventre de sua mãe. Antes, diz o texto de Jeremias 1 e 5,
antes que te formasse no ventre materno, eu, o quê? Eu só estou ouvindo as jovens aqui, cadê os jovens lá? Eu, quem te conheceu? Quando ainda estavas no ventre. O mundo não tinha te visto. Talvez foi fazer lá aqueles exames, hoje já está bem moderno, já vê o coraçãozinho da criança batendo, né? Já vê, depois já sabe até o sexo. Isso é coisa da modernidade. Mas Deus já tinha visto você, ó, antes e depois de estar no ventre. Te vi no ventre materno e te conheci, e que saísses da madre, antes que saísse, te conheci, antes que saísse da madre, quem confirma? Não vi. Gente, eu estou citando a Bíblia. Vamos ver. Diz o quê? Eu quero ouvir. Santifiquei. Tem uma versão de te consagrei. Você é consagrado por Deus. Já estamos vivendo nos dias do chip. Já tem gente botando o chip na palma da mão, aqui, ó, aqui na mão, ou na testa. Pronto, já tem alguém chipado. Aqui está chipado? Tem alguém aqui chipado? Onde é que você está marcado por Deus? Diga aí. Aonde? É no coração. Você tem Jesus, é no coração, é na alma, é no espírito. A nossa vida toda já está o nosso DNA. Nós somos adoradores por excelência. Temos adoração no nosso DNA. Eles não, mas Deus que nos escolheu, pensou em nós antes que nós existíssemos, depois juntou os nossos pais, eles tiveram a participação dele na nossa existência, mas tudo foi programado por Deus. E agora ele está dizendo: eu te vi no ventre materno, antes que fosse formado, e antes que saísse da madre, ainda lá no ventre, te consagrei, ou te santifiquei. Agora, vamos até a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 e versículo 5, e vejamos o que o apóstolo Paulo fala sobre essa forma que eu estou falando aqui. Diz o texto: quando, porém, ao que me separou antes de que, na sua versão, eu estou lendo Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Vamos lá, jovens. Vocês são o futuro da igreja nesta geração de vocês. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou, antes de que, olha aí, como disse o pastor João Barbosa, Saulo teve a época antes de ter o temor a Deus, e nem sabia que Deus tinha escolhido ele lá no ventre, está vendo? Nem sabia. Viveu, preparou-se. Parece-nos que Saulo desejava muito ser famoso. Era um homem que não era pobre, porque a família era de grandes comerciantes. Um homem que teve a capacidade de galgar as mais altas escolaridades daquela época, porque se formasse aos pés de Gamaliel já era um distintivo para qualquer pessoa. Porém, ele não sabia que tinha sido escolhido por Deus
desde o ventre de sua mãe. Vocês estão ouvindo aqui o que eu estou falando? Agora, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Quantos aqui foi chamado pela graça do Senhor Jesus? Agora dá para eu entrar na história que está escrita aqui. Depois eu volto para fechar. Primeira coisa que precisamos agora, que a gente sabe, que viemos de uma família, que pertencemos a uma família, e que essa família, embora algumas não reconheçam, estão sobre vamos dizer, o olhar e o controle de Deus. Queremos compreender que vivemos numa época que se trabalha, que o diabo regimentou o conhecimento humano para desfazer o que Deus criou há tanto tempo. A família, ela tem um peso tão grande na história humana que Satanás, desde o início, resolveu destruí-la. O alvo de Satanás, desde o início, é destruir a família. A família é a primeira e é a maior instituição humana e é a que mais sofreu ataques satânicos contra a sua estrutura. De todas as instituições humanas, foi a família até hoje. E vou te dizer mais, jovem de todas as idades aqui. A família ainda existe, não foi destruída até hoje, porque é um plano e um projeto divino. Deus instituiu a família para ela existir e ser uma bênção na vida das pessoas. Haja vista a criação. Quando Deus criou o homem, vamos dizer uma coisa aqui: olha, você está olhando para um lado, para outro, olhe para frente, olhe para cá. Eu vou dizer uma palavra aqui, e se você tem certeza, só repita se tiver certeza. Se não tiver dúvida, você fique calado do que eu vou dizer. Escute bem. Nós, eu com 60, você com 18, com 16, com 15, com 20, todos nós podemos dizer, se cremos nisso, nós não somos o acaso de Deus. Nós não viemos do acaso. Ah, mas porque o senhor não sabe da história, meu pai nem queria casar com a minha mãe, mas aí de repente, é você que está pensando, Deus tinha pensado em você. Nada foi por acaso. Deus, quando criou o homem, pôs o homem um tempo no mundo, delegou a ele autoridade para governar os outros animais, todos os animais, que cientificamente nós pertencemos ao reino animal, não é isso? Então Deus deu ao homem toda essa autoridade, todo esse valor. Tudo que existe tem nome na natureza, foi o homem que botou o nome. Mas depois de um tempo, nos planos divinos, depois que ele já tinha posto nome em tudo que era animal e tudo que ele viu, e diz lá o texto do capítulo 2 do Gênesis, e aquilo que ele chamou, ficou. O nome que ele botou, ficou. Mas ele não tinha ninguém ainda que compreendesse a sua linguagem, que compreendesse ele como um ser humano. Não havia outro ser humano. Você é uma fórmula de Deus que ele fez, depois jogou a fórmula fora, ó, e acabou-se. Não tem ninguém igual a você nesse mundo.
Não tem. Toca em você mesmo, diga assim: eu não sou robô. Eu sou criatura do divino. Não tem como copiar. Não tem como fazer uma cópia de você. Ah, mas estão fazendo aí, já dos animais estão criando o clone. Ninguém vai ser igual a você. Deus não vai dar esse direito. Olha, nem mesmo os gêmeos nascem na mesma placenta, não é assim? E quando nascem, já se sabe cientificamente que quanto mais eles forem semelhantes, mais diferentes nas atitudes eles vão ser. Eles farão tudo o que puder para ser diferente um do outro. Porque quando eu era adolescente, lá na escola tinha dois garotos também, que eram gêmeos. Era Saulo e Saul. Era Saulo e Saul. Mas eles eram tão semelhantes que um apanhava pelo outro. Um fazia arte e o outro chegava inocente, a turma pegava. Era muito semelhante. Mas se a gente parasse para observar os dois, como eles procediam diferente um do outro. Deus não fez robôs, fez adoradores. Fez servos que sabem adorar, que entram. Como já foi dito aqui, Deus conhece a lágrima quente de cada um. Deus conhece o teu grito, o teu choro. Deus conhece a tua voz. Deus conhece o teu gemido. Quando não dá para falar, de tanta angústia que nos sobrevém, caímos de joelho como Ana, atormentada, perseguida, oprimida por uma concorrente. Talvez você esteja dizendo: eita, o pastor agora acertou na minha ferida. O meu problema é uma concorrência. Não se preocupe. Deus não quer você na concorrência. Deus quer você na bênção. Deus quer você na bênção. Se você souber chorar nos pés do Senhor, como Ana soube, no tempo certo, você vai chegar dizendo assim: por isso assim, orava eu. Aleluia. Foi por isso que eu orei e o Senhor ouviu a minha voz. Nós não somos robôs, somos adoradores. Fomos criados, posto no mundo, pensado por um Deus grande. Amém? Gerado por uma família que Deus uniu para nos colocar no mundo, mas não para ser robôs, não, para sermos adoradores. Agora, veja que quando Deus criou a família, irmãos, Deus deu-lhes as incumbências. A incumbência da família sempre foi dada por Deus. Eu poderia lembrar com vocês aqui alguma primeira incumbência que Deus deu: multiplicar-se e encher a terra. Só havia um casal, mas veja que incumbência Deus deu a ele: multiplicai-vos e encher a terra. Eu vos abençoo para que vocês se multipliquem sobre a terra. Diz que ele abençoou. Primeira incumbência da família. Segunda incumbência: socializar a prole. Vocês sabem o que é a prole? Não sabem? Não sabem? Todos aqui sabem, são estudantes. A prole são os filhos, os descendentes. E socializar é ensinar as coisas necessárias para viver em sociedade. E aí tem dois
dois tempos dessa socialização. A sociologia diz que existe a socialização primária, que é aquela que quando a gente nasce, logo temos que aprender como viver em sociedade. Quando a criança é muito pequena, ela não sabe se está na hora de... E é ali que tem que fazer as necessidades fisiológicas. Ela faz onde tiver, não é assim? Mas ela vai crescendo e a mãe, o pai ou o cuidador começa dizendo: aqui não, bebê. Aqui não, é aqui, bebê. É aqui no troninho. Aí dá logo um troninho, vira logo o rei e rainha. Olha como a gente começa. Já começam enganando a gente que a gente é rei. Vai ficar num troninho. Mas não, é para a pessoa memorizar e controlar as suas horas da necessidade. Entende? Então, essa socialização primária e depois a secundária, quando a gente cresce, que nós vamos para a escola e vamos aprendendo as normas sociais, e começa então a ver os múltiplos pensamentos na cabeça do adolescente. A adolescência é a fase mais difícil da vida, embora seja bela. Sabe por quê? Porque quando a gente é criança e a gente faz uma palhaçadazinha, aí os pais sorriem, né? E fica rindo: oh, ele já está fazendo isso, ela já está fazendo isso, e aplaude, né? E a criança lá, e a criança acha-se o máximo, né? Está sendo o centro das atenções. Mas se ela crescer assim, ela vai virar um jovem narcisista. Vou dizer, eu falei, né? Narcisista, o narcisismo é uma teoria daquelas pessoas que se acha o sol, que tudo gira ao redor dela. Tem gente assim, viu? Tem gente assim. É o sol. Até pai e mãe tem que girar sob o meu comando. Olha para aí. É narcisismo. Isso não vem de cima, vem de baixo. Viu? É de baixo. Os narcisistas, eles pensam assim. Eles veem as pessoas com desdém. Aquilo é um coitado. Eu conheço o caso de uma jovem lá da nossa igreja. Estou lá já há algum tempo. E pela graça de Deus, o povo ainda vai me ouvir. Eu apresentei, tem uma jovem que já apresentei, jovem lá, novinha, né? E já fiz o casamento dela. Já é mãe também. Então, nesses 20 anos, aconteceram muitas jovens. Mas tinha uma que... ela era uma bênção do céu. A moça era. Mas tinha um rapaz também que era louco por ela. Louco por ela. Um bom rapaz. Mas coração é enganoso, diz a Bíblia, não é? A Bíblia diz isso aonde? A Bíblia diz isso lá no livro de Jeremias, capítulo 17. Diz que o coração é enganoso. Quem ouviu, diga amém. É a Bíblia que diz: coração engana. Tem muita gente enganada com o seu próprio coração. Entendeu? Porque ele é meio feinho, não é? Olhe, você nunca vai ouvir um conselho um conselho bom de uma concorrente, irmão. Quem é concorrente não dá bom conselho, não. Quer que você quebre a cara. Aí você tem uma amiga que também está de olho no mesmo rapaz.
Não dá nem para dar glória agora. No mesmo rapaz, é o Zezinho. Bonitinho, cheirosinho. E a Rosinha tá de olho nele. Mas a amiga da Rosinha também tá. Aí ela vai, a amiga da idade dela, concorrente dela. O que é que tu acha? Ele está olhando para mim. Ó, se tu soubesse o que eu sei, tu queria era a distância dele. Olhe, conselho de concorrente é só para arrebentar você. Então, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Você não pode ser robô. Não é esse o comentário? Robô, Deus não lhe fez robô. Tem algum robô aqui? Entrou alguém assim? Ok, bom dia. Entrou? Não. No teu DNA não tem robótica. No teu DNA não tem chip. No teu DNA tem santidade. No teu DNA tem graça. A adoração ao Senhor. Para isso nós fomos postos no mundo. Ele nos pôs através de uma família. Sim, mas ainda que deu a Rosinha. A menina, o rapaz gostava dela, era diferente, né? E ela não, acho que não dá. Ele tentava de todo jeito e não quis. Ele tentou tanto que uma vez me procurou. Pastor, eu não sei mal o que faça. É para dizer mesmo, coitado, não? Eu não tenho mais o que fazer. Eu já fiz tudo, dei presente, eu fui atrás, conversei, me humilhei, fui na casa dela, falei com o pai dela, falei com todo mundo, mas ela só faz dizer assim: não sei não, ainda vamos para frente. Um dia que ele foi lá falar comigo, eu falei: rapaz, olha, tu nascesse antes de tu, isso que eu falei aqui desde o início, antes que tu viesse ao mundo, antes que tu existisse, ele pensou em ti. Aí li esse versículo. E depois que a tua família surgiu, teu pai e tua mãe viviam de família diferente, se juntaram, e aí aconteceu o fato de você ser gerado. Naquele momento, já ainda ali no ventre, o Senhor estava contemplando você e te escolheu para ser adorador dele. E tu vai olhar para uma coisa assim, pensando que está... Olha, fica no teu lugar que Deus ainda essa semana vai te mostrar uma bênção. Ele passou um tempo só assim, ó. Só engolindo o goto, como a gente diz. Aí depois de algum tempo engolindo, aí disse assim: eu vou crer nessa palavra, pastor. Eu vou crer, eu não aguento mais. Deixe de rastejar, meu irmão. É os dois extremos. Esse é o que rasteja, mas não é nos pés de Deus. É por causa de uma coisa que ele quer conseguir. Rastejando. Deus não quer isso. Deus nem quer esse, nem quer o narcisista. Aquele que se acha diferente de todo mundo. Todo mundo é ninguém. É eu, depois eu e depois eu de novo. É o sol e tudo girando em sua volta. É o narcisismo isso aí. Então, o que aconteceu com aquele rapaz? Quase que eu disse o nome dele aqui, Deus me guarde de dizer. Ele nunca tinha ido numa igreja bem perto, mas ele nunca tinha ido. Ele estava tão vidrado na bênção que ele queria,
que ele só acertava na porta daquela igreja que aquela moça estava lá. Porque a paixão cega. Eita, paixão não vê defeito nenhum. E aí, não sei por que carga d'água, nessa semana que falamos assim, ele inventou de ir, foi lá com um grupo para um culto em outra igreja. Também não vou dizer o nome, mas é nessa região mesmo aqui. E lá ele pôs os olhos noutra pessoa, noutra moça. E ele disse assim para mim, ó: mas pastor, só sendo de Deus. Eu digo, não é, meu filho. Quando eu entrei, e um bocado de jovem assim sentada, mas os meus olhos foi direitinho lá, e os dela veio direitinho no meu. E aí ele falou sem som. A paz do Senhor, sem som, né? Aí ela de lá respondeu: a paz do Senhor. Ele disse que Deus começou a falar na igreja, começou a movimentar a figueira, e daqui a pouco Deus começou a usar os jovens, e Deus falou naquela noite: o que tu viesse buscar aqui, eu já te mostrei, não te engana. Irmãos, nós fomos chamados para adorar a esse Deus grande. A nossa família é o detalhe que Deus usou para nos pôr no lugar santo, como santos do Senhor. Ele falou namoro a essa jovem, ela aceitou, namorou com ela, noivou, casou. Hoje ele é diácono da igreja e está muito feliz com a esposa e ela com ele. Está vendo aí? E a outra, a narcisista, certo? A narcisista escolheu tanto, deu fora em tanto e terminou sozinha até hoje. Ou a gente reconhece que fomos criados por Deus para servi-lo e Ele fazer o que quiser na nossa vida. Irmão, escuta o que eu vou dizer agora. Solte o cabo da nau hoje aqui. Solte o cabo da nau. Você está agarrado com o cabo da nau? É esse ou nunca? Pois Deus quer que você solte o cabo da nau e diga assim: Senhor, me conduza a um porto seguro. Eu preciso de segurança. Eu preciso ser feliz. Repitam: eu não sou robô. Não vi. Eu não vi. Está vendo que está devagar? Repitam: eu não sou robô. Diga para o seu companheiro, eu tenho sentimentos. Eu não tenho chip, não. Eu tenho o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ele me conduz, Ele me leva. Quando eu penso que estou só, Ele está comigo. Ele me anima, fala comigo. Você está no projeto da família de Deus. Dentro desse projeto da família, ainda era incumbência da família mediar as formas culturais da sociedade em que viviam. A gente vê isso claramente na vida de Noé e da família dele. Era fácil a época que Noé viveu? Era não.
era tão complicada, tão difícil, que Deus tirou um servo dele do meio do povo, de repente assim, ó, arrebatou, Enoque. Mas na família de Noé, eu não sei porquê, mas Noé, quando veio gerar filho, já tinha 500 anos. Ou ele pediu a Deus para não dar filhos, não é? Porque ele via a corrupção que havia. Ou Deus retardou exatamente porque Deus tem seus planos para o momento certo. Pelo menos durante 100 anos, não sei precisar quanto tempo exatamente, mas pelo menos 100 anos, Noé viveu 850 anos, parece-me. Mas até o dilúvio foi 600 anos. Depois foi a quebra, foi o juro que Deus deu a ele. Até o dilúvio, 600 anos. E quando gerou o seu primeiro filho e os demais, né, ele tinha 500 anos. Então imagine vocês que pelo menos 100 anos ele viveu naquela sociedade apodrecida, cheirando mal as narinas de Deus. Não foi assim? Mas eles não fizeram, não praticaram igual. Capítulo 6 diz que eles andaram junto com o Pai, né? Andaram com Deus. Andaram com Deus. Andaram com Deus. Observem vocês que como é que se pode andar com Deus numa sociedade apodrecida, pervertida? Mas eles andaram. Sabe por que eles andaram? Porque na primeira socialização, que eu falei lá atrás, que é a primária, Noé ensinou a seus filhos, não somente como proceder no troninho e nas coisas que eu falei, mas também como crescer servindo a Deus. E quando chegou a idade deles, já grande, entenderem as normas sociais, provavelmente, isso é uma inferência que eu estou fazendo, a Bíblia não diz, ele preservou o culto doméstico, ele preservou o contato com o Criador, falava provavelmente desse ato de Deus ter falado e escolhido a família para um evento glorioso que Deus ia cumprir, e a família se manteve como sendo um alvo, uma família para um projeto de Deus. E que projeto era? Manter o ser humano, né, não ser extinto a vida humana da forma que foi criada. Essa família tinha esse privilégio. Deles, Deus povoou novamente a terra. Observando ainda dentro dessa família, nós vemos que desde a antiguidade, que é o papel principal da família, além de ensinar as coisas básicas da sociedade, era desenvolver o caráter dos seus membros, dos seus filhos. A personalidade dos filhos dependiam muito da personalidade dos pais, desse caráter dos pais. Essa semana que passou, o pastor Roberto me mostrou um vídeo de um psicólogo que estava sendo sabatinado num programa aí, não foi? E eu me lembro das palavras dele. Quando fizeram uma certa pergunta lá, ele diz: olha, o problema de hoje é que os pais fazem tudo com os filhos para serem amados. Os pais querem ser amados pelos filhos. Trabalham isso para que tenham o privilégio de assim: meus filhos me amam. E aí ele contou um exemplo. Ele disse que quando era adolescente, pediu a mãe dele para ir para um determinado lugar. Não foi assim, pastor? E a mãe dele disse: não, você não vai. Foi, mas meu avô disse que eu podia ir. Não, mas você não vai, não foi? A mãe dele disse: você não vai, que o responsável por você sou eu, você não vai. E ele disse: pois tá bom, quando eu for de maior, eu vou. Aí ela disse: também não vai. Vai, não vai. Quando for de maior, eu vou.
Mas a moral da história é que ele disse assim: então, se eu não for, eu não vou lhe amar. Aí a mãe disse: não tem problema. Não tem problema. Eu não criei você para me amar. Agora, que eu vou impor respeito, eu vou. Você não vai. Eu criei você para impor respeito. E aquilo chama nossa atenção. Quem é aqui da minha idade, ou um pouco mais perto da minha idade, sabe que não foi só com cara feia e biquinho que os pais da gente nos criou. Não foi. Eu aprendi a multiplicar e a dividir por 2, por 3 números com a minha mãe, que era professora. Mas eu aprendi logo para não... Eu tinha que aprender logo. Porque ela era professora, ensinava durante o dia e à noite ainda dava aula lá em casa. Era assim, tinha uma área lá que ela dava aula, aquele pessoal já idoso, já maduro, né? Adulto. E ela tinha maior paciência com aquele povo. Agora, comigo, se perguntasse a tabuada uma vez, você errasse na segunda, né? Era uma criação dura, aparentemente grosseira, mas formava caráter, vergonha na cara, entendeu? O pai dizia assim: meu filho não entra nesse caminho não. Meu filho eu ensinei. Hoje a gente vê aí, ó, os pais, as mães, todo mundo envergonhado, os filhos fazendo o que querem, não respeita pai nem mãe. São narcisistas. Então, olhando nessa direção, o que mudou nesse relacionamento foi o tempo que Satanás não perdeu tempo em minar a célula máter da sociedade. Se ela vinha sofrendo desde o começo, na modernidade foi onde ele encontrou o maior ponto de apoio. Surgiram as mudanças sociais e a globalização da forma de viver no mundo. O que antes lá no Japão era uma forma de vida, aqui no Brasil era outra, mas com a globalização agora ficou transparente, virou universal as coisas. Então ficou muito mais complicado você educar um filho. Olha, no Brasil existe leis, a lei da palmada. Agora vê que tipo de gente interferiu, né, num processo que não me fez nenhum mal. Diga-se de passagem que a instituição familiar, que criava os filhos com impondo respeito e às vezes dando uma palmada, nunca que aquela palmada foi motivo de angústia, de desespero, de ansiedade ou da depressão que está matando os jovens hoje. Muito pelo contrário, aquelas palmadas que os pais davam para corrigir os filhos, servia para frear aquilo que estava difícil ou indo para um caminho errado. Ninguém depois que cresceu, porque apanhou, levou uma pisa, uma surra, uma coisa como você pode dizer, do pai ou da mãe, levou isso para a mente. Até porque quem entende um pai e uma mãe é quem casou e tem filho também. Quando um filho não compreende o que os pais estão fazendo, a melhor coisa que a gente diz assim: não, um dia você vai ser mãe, um dia você vai ser pai. Pronto. Não é amaldiçoar não, nem está amaldiçoando não, está só dizendo, a vida vai mostrar para você, quando você for pai, quando você for mãe, que o que eu estou fazendo com você era importante, meu filho. Nunca dizer só sim. A psicologia
e a psicanálise comungam da ideia de que a frustração ela é útil para gerar, vamos dizer assim, moldar o caráter de uma pessoa. É tanto que a psicanálise diz que a criança começa sendo, inconscientemente, a mãe começa a frustrar a criança, ela ainda muito tenra, muito novinha. E ela inconscientemente começa a fazer isso. Porque durante os primeiros meses a criança está amamentando, não é assim? Então chorou, a mãe diz, é comida, né? E amamenta. O menino só faz um dengo. Eu não sei como é que mãe descobre, irmão. Tem muita coisa na criação que eu não sei como é que mãe descobre. Até hoje eu não sei como, porque é que as mães colocam um fiapinho, passa na saliva e bota na testa da criança. Até hoje eu não sei. Já estudei foi muito e não descobri. Não sei se a senhora sabe. Não é? Mas as mães, olha, o menino começa a soluçar, e ela daqui a pouco, um fiapinho, sei lá, e bota na testa da criança. Não é? Eu não sei de onde vem essa ciência do senso comum aí, que diz que funciona. Então, se isso funciona, gente, muita coisa funciona se a família souber tratar desse assunto. Cada fase é uma fase. Até a Bíblia diz lá em Provérbios que não adianta tentar corrigir uma pessoa depois que ela passou de uma certa fase. Que corrige teu filho enquanto ela está a árvore, né? A planta ainda tem como aprumar. Você já viu alguma vez uma planta pequena, alguém plantou e aí depois foi lá e enfiou uma varazinha e amarrou ela? Alguém aqui já viu? Os jovens, estou falando para os jovens, já viram? Vocês sabem por que é? Sabe não, né? Pois vai saber. Plantou lá o caulezinho fininho. Aí a pessoa que plantou, viu lá, né? Que aquele caulezinho fininho, ele crescendo ali, às vezes o vento soprando, ele vai ficar penso. Ou talvez até se quebre. Aí a pessoa vai lá, coloca uma vara enfiada ali, puxa ele para perto, na posição vertical, e amarra, deixa lá. E aí ele vai engrossando, vai crescendo, sempre na posição alinhada. É isso. A criação dos filhos. Vocês hoje são jovens, amanhã serão pais, mães, serão a geração que vai fazer as coisas acontecer. Como já foi dito, aí deve ter um monte de pastores, um monte de obreiras do Senhor aqui. Não podemos deixar isso por menos. Agora, a criança quando começa, depois de uns meses, tomar o engrossantezinho, o mingau, aí diz a psicanálise que a mãe inconsciente começa a frustrá-la. Como é? Porque a criança precisa ela já sabe mais ou menos na hora que ele vai precisar comer. Aí vai fazer, eu acho que Márcio já fez muito isso, aí vai para fazer o mingau da criança, vai fazer o mingau da criança, e a criança chorando lá no berço. Aí ela não vai lá não, ela fica fazendo assim, mamãe já vai, bebê, mamãe já vai, mas não chega. Ele entra em desespero, chora, ou ela chora, e a mãe já vai, bebê, já vai. E aquilo de não chegar na hora que ele chora, quebra o narcisismo, né? Vai criar agora uma situação de que tirou aquele negócio de eu choro e chega, eu peço e acontece. Tem muitos jovens hoje que aonde chegar vão dar mau exemplo. Mas se ele tiver um espírito adorador, amém? Ele vai saber ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele não vai correr atrás de uma pessoa, atrás de uma coisa, somente porque ele ou ela sorriu para lá e fez um ar de riso. Não. Você precisa crer que você está sob o controle de Deus. A porta que Ele escolheu para você vai se abrir na hora que Ele determinar. A pessoa que Deus já preparou para você já nasceu.
Aleluia, disseram ali, o negócio engrossou. Já nasceu e parece que já, se for a menina, já usa calça comprida. Viu? E para os meninos, os rapazes aí, vocês querem uma moça de qualquer jeito? Ninguém quer. Gente, quando a mãe de Isaac morreu, Isaac, filho de Abraão, ele tinha 40 anos. Se desesperou, chorou. O pai, não, eu vou dar um jeito de lhe consolar. Vou buscar uma mulher para você, lá na minha parentela, e você vai se casar e você vai se consolar. A vida tem seus tempos determinados. Mas você não foi criado um robô. Você foi criada por Deus, até quando a sua família não sabia o que ia acontecer. Deus juntou alguém com outro alguém e trouxe você. E colocou no teu DNA a adoração dele. Fechando, eu quero somente dar um exemplo aqui, para vocês que ficaram aí. Mas eu não estou vendo nada do meu lado. Pense vocês agora o que aconteceu com aquele menino lá, que foi para o cestinho botado na água. Como é o nome dele? Moisés. Como é que o camarada nasce num tempo que tinha um decreto para matar os meninos? Eu acho que era para, se a criança nascesse dizendo, ele já dizia assim, mas Deus, tu me botasse no mundo logo na hora que aqui tem um decreto para matar os meninos. Mas Deus cuidou do caso. Deus teve misericórdia. Deus agiu a favor de Moisés. Olha, o plano da sua mãe, o que ela fez, esperar, depois de ter feito tudo, esperar que a filha do rei fosse tomar banho, a filha do rei olhar para o menino, gostar do menino, simpatizar com o menino, querer o menino. Você acha que Deus não teve participação nenhuma, irmã? Ora, então veja, se tudo aquilo aconteceu porque Deus tinha um plano na vida de quem? Estou falando de quem? De Moisés. Tu vai esquecer que tu está nessa idade e desde que tu nascesse Deus tem conduzido você? Deus tem conduzido você. Aqui tem moças e rapazes que têm negócio com Deus sério. Eu volto agora às palavras do pastor João Barbosa. Não fale não, não fale mal não. Diga, aquilo é, não diga não. Que não, se você vai se atrapalhar se você estiver falando com alguém que tem algo com Deus. Agora, diante dessa palavra, fica somente a recordação de que se eu, antes de existir, Deus já me via, de lá no ventre de minha mãe, Deus já me escolheu, então, eu não vou ser feliz se eu não deixar Deus fazer aquilo que Ele planejou na minha vida acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, quando chegar o tempo de Deus na tua vida, vai sair gente do lugar, vai morrer gente, vai acontecer um monte de mudança, mas vai acontecer o que Ele planejou para que você aqui estivesse dando glória ao seu nome. Ele é o dono da nossa vida. Concorda comigo? Olha para o céu, não é para mim, para o teto. Levanta a tua mão. Ele está contemplando você, você crê nisso? Você crê nisso? Não baixe a mão, vai cansar um pouquinho a mão, olhando para o teto. Pelos olhos da fé pode adentrar até o terceiro céu. E diga para ele, Senhor, haja o que houver. Eu tenho certeza que não sou robô. Sou teu servo.
Tenho no meu DNA a adoração. Me puseste numa família. E eu tenho que dar testemunho disso. Tenho que ser exemplo dos meus irmãos, para os meus vizinhos, para quem interessar possa. Eu tenho certeza. Assim como eu estou pela fé contemplando o céu, o Senhor já preparou tudo dentro dos meus dias para eu ser abençoado na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.